Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto muito bacana onde ele nos fala sobre polígonos, certo? Polígono é uma figura fechada formada por segmentos de reta que não se cruzam. Importante isso aqui, tá? Então eu te coloquei aqui 4 exemplos onde, desses 4, apenas o primeiro é polígono. Por quê? Porque nós temos vários segmentos de reta, tá certo? Onde eles se tocam em apenas um vértice, mas de qualquer forma eles não se cruzam, como por exemplo nessa figura aqui de baixo. Embora nós tenhamos vários lados aqui, tá? Reparem que essa retinha se cruza com essa outra reta aqui. Devido a termos então esse cruzamento, automaticamente, pessoal, essa figura ela deixa de ser polígono, tá bom? Assim como também essa figura aqui em cima, do lado direito, ela não é polígono por quê? Porque a figura tem que ser fechada. E aqui é uma figura aberta, tá bom? Além disso, nós temos aqui embaixo também essa figura, a qual não representa também um polígono. Por quê? Vejamos aqui de novo. Figura fechada formada por segmentos de reta. Aqui é uma curva. Se é curva, logicamente não é reta. Não sendo reta, não posso dizer então que isso aqui seja um polígono. Não, não é, tá bom? Então nós temos aqui 4 exemplos onde, desses 4, apenas um será polígono. Beleza. Agora, de repente, como é que se classificam os polígonos? Nós classificamos o polígono de acordo com a quantidade de lados, sendo que figuras com 1 e 2 lados nunca formarão polígonos. Não existe polígono de 2 lados, muito menos polígono de um lado, tá bom? Sendo assim, então, o menor polígono que existe em relação à quantidade de lados é o nosso triângulo, formado por 3 lados. E assim nós temos também o quadrilátero, que é formado por 4 lados. Agora, bem aqui, quero te chamar a atenção em relação ao seguinte, tá? Muita gente fala assim, tua figura tem quantos lados? Tem 4, é um quadrado. Não, o quadrado é uma das classificações em relação aos quadriláteros, tá bom? Até porque nem toda figura que tenha 4 lados, ela será considerada como sendo um quadrado, perfeito? Continuando aqui então, reparem, se eu tenho 5 lados, será pentágono. Se eu tenho 6 lados, será hexágono ou hexágono, tá? A língua portuguesa, ela nos permite falar essa palavra dessas duas maneiras, hexágono ou hexágono, perfeito? E assim, continuando, temos outras e outras classificações de polígonos quanto à sua quantidade de lados. Dependendo também, de repente, da figura que o polígono tem ou que ele formará, nós podemos ter polígonos os quais serão formados pela composição de outros polígonos. Por exemplo, eu coloquei aqui um quadrado e um triângulo lado a lado. Devido ao fato de eles possuírem pelo menos um vértice em comum, então eu posso dizer que essas duas figuras elas se compõem na formação de um polígono. Agora, reparem que esse polígono ele tem essa abertura aqui, beleza? Só que, assim como nesse primeiro exemplo que eu te mostrei, reparem que nós também temos uma abertura. O importante, pessoal, sempre é verificar se a abertura é em relação aos seus lados. Como, por exemplo, nesta figurinha bem aqui, ó. Aqui nós não consideramos essa figura como sendo um polígono, devido ao fato de ela ter uma abertura entre os seus lados, tá? Não é nesse caso, de repente, aqui, olha, essa abertura é da figura, não é em relação aos lados somente, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos a composição de figuras onde, de repente, essa composição de figuras, ela não forma uma figura que tenha uma nomenclatura já certa. Como assim, professor? Por exemplo, eu não sei como é que chama essa figura aqui não. Não tem nome certo para ela. Mas eu sei que essa figura, ela é composta por um quadrado e por um triângulo, perfeito? De repentemente até, você pode ter figuras onde também você vai juntar um quadrado e um retângulo, um quadrado e um triângulo ou algo parecido, tá bom? E essa figura sim, ela terá algum nome específico. Vamos verificar agora aqui, pessoal, os elementos que compõem um polígono, certo? Nós temos aqui então esse polígono desenhado onde, detalhe importante que você também tem que ver é o seguinte, cada pontinho desse que une 2 segmentos de reta, a gente vai chamá-lo de vértice. E o vértice, ele sempre possui como nome uma letra do nosso alfabeto
sendo que essa letra é uma letra maiúscula. Logo, então, devido ao fato de eu ter escrito aqui 7 letrinhas, aqui é um G, tá? De eu ter escrito 7 letrinhas, automaticamente essa figura possui 7 lados. Possuindo 7 lados, ela tem uma classificação da qual é chamada de heptágono. Professor, não aparece aqui, é porque essa quantidade aqui, pessoal, ela vai seguindo, tá? Até porque, pela falta de espaço, eu não coloquei todos os nomes, tá bom? Mas saiba disso. Se a tua figura tem 7 lados, ela é chamada de heptágono. E aí, quando você une dois segmentos ou dois vértices vizinhos, a gente forma os lados. Quando você une dois vértices que não são vizinhos, você tem as diagonais, perfeito? Então vamos lá, tem lado, tem diagonal, tem vértice, mas eles também possuem ângulos, onde nós temos aqui dois tipos diferentes de ângulos. Nós temos o ângulo interno, onde pela lógica e pelo português também, se o ângulo é interno, é o ângulo que se localiza dentro da figura. Além disso, nós temos também o ângulo externo, que eu vou pintar aqui para você de alaranjado. Detalhe importante é reparar aqui o seguinte, professor, eu posso ter então qualquer medida de ângulo externo? Pode, contanto que, quando você juntar o ângulo externo com o ângulo interno, obrigatoriamente esses dois ângulos terão que formar 180 graus. Isso quer dizer, eles terão que formar uma reta entre si, tá bom? Então vamos lá, nós temos ângulo interno, ângulo externo, nós temos lado, vértice e diagonal, perfeito? Outra coisa, essa formação de um ângulo de 180 graus sempre é em comparação em relação ao mesmo vértice. Como assim? Aqui eu estou dizendo que o ângulo interno é o de verde e externo de alaranjado, beleza? Ok. Os dois ângulos aqui nesse caso, eles dois são em relação ao vértice D. Então, em relação ao vértice D, a soma desses dois ângulos tem que ser igual a 180. Ou pela figura, tem que formar uma reta também indo para fora. Bacana, pessoal? Além disso, vejam, nós temos uma classificação especial de polígonos que são os polígonos regulares. E aí, vamos aqui a definição. Eles possuem lados com mesma medida e ângulos congruentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que, em relação à medida, todos os lados são iguais. E em relação aos ângulos, também todos os ângulos possuem a mesma medida. Detalhe importante é que, nessas duas figuras, nós temos um triângulo onde o único triângulo que possui os três lados iguais é o triângulo equilátero. E o único quadrilátero que também possuirá 4 lados iguais é o quadrado. Perfeito, pessoal? Então, nesta aula, nós trabalhamos aqui e verificamos o que são polígonos, como é a classificação desses polígonos, tá bom? Quanto ao seu número de lados. E, além disso, nós vimos também duas classificações especiais dos mesmos. Sendo assim, muito obrigado e tchau!